Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Hoje é 28 de abril, última quinta-feira do mês. De rotina fazemos nossa quinta Uro Hominis. Então, obrigado pelos presentes e também o pessoal em casa acompanhando pela internet. Hoje nós vamos falar de infecção urinária. Muito comum a vocês que estão aqui presentes e muita gente que não está nos vendo também, né? As infecções urinárias são problemas muito comuns, especialmente em mulheres como vocês. Muitas consultas médicas no mundo inteiro são por causa de infecções urinárias. Se fôssemos colocar uma média mundial, em todas as consultas, não só de urologia, mas em todas as especialidades, a gente chega próximo a 1/3 das consultas de quase do mundo todo, entre consultórios, pronto-socorros de atendimento, como você já deve ter precisado, né? São decorrentes de problemas relacionados a infecções urinárias. Então é um tema muito prevalente, muito atual, muito constante e, infelizmente para vocês mulheres, são muito mais comuns do que para os homens, por uma série de razões que a gente vai comentar um pouco também, né? Muito bem. A infecção urinária é basicamente infecção causada por micro-organismos que entram em qualquer parte da via urinária. As mulheres são mais comumente afetadas porque são muito suscetíveis à infecção urinária. Essas bactérias, que na maioria das vezes dão os problemas de infecções, vivem na flora intestinal e muito na flora vaginal. Elas vivem lá. São bactérias muito semelhantes às bactérias que vivem na flora da pele, oral, dos ouvidos, toda a região do corpo que nós temos. Essas bactérias estão lá normalmente. Em algumas situações ocorre uma agressividade delas, ocorre alguma alteração no comportamento dessas bactérias e aí elas podem dar as infecções urinárias. Vocês mulheres têm algumas proteções na flora vaginal, principalmente com lactobacilos, e em quem ainda não entrou na menopausa, o próprio hormônio feminino é muito protetor para essa região. Ele dá saúde, ele dá proteção. Depois da menopausa, a gente não tem essa proteção na região genital da mulher, principalmente por conta do hormônio. E isso facilita mais vezes de infecções. Existem momentos na vida que as mulheres têm mais infecções. Por exemplo, quando são crianças, dificilmente tem. A não ser que tenha algum problema do nascimento, alguma coisa muito específica. Senão, as crianças passam durante a infância sem infecção urinária. Quando as mulheres entram na menacme, quando elas menstruam, o hormônio está agindo, portanto tem uma certa proteção. Mas, quando começa a idade adulta jovem, que tem o início da fase sexualmente ativa, aparecem as infecções urinárias. Precisa ficar claro e importante a todas as mulheres que as infecções urinárias não são de causas do parceiro, que muitas vezes elas perguntam essas dúvidas, né? Olha, eu vim ver se a infecção urinária tem alguma coisa comigo, tem alguma coisa com meu marido, com meu namorado, porque não param essas infecções. E felizmente, para o parceiro, não é culpa dele. O que ocorre é que o ato sexual transporta as bactérias que vivem na flora vaginal para o canal urinário, que é muito próximo da vagina. E as mulheres também têm uma desvantagem, que o canal da urina é muito pequenininho, ele é muito curto. Portanto, as bactérias chegam na bexiga com uma facilidade muito grande. O homem não tem isso, né? O homem raramente tem infecção urinária. Só tem infecção urinária, eventualmente, na terceira idade. Quando começam alguns problemas de próstata, eles acabam não urinando direito, têm dificuldade para fazer xixi, demora, não esvaziam a bexiga completamente. E aí aparecem algumas infecções urinárias no homem. Se não, não. Só nas mulheres, praticamente, né?
Esses micro-organismos, quando entram principalmente na bexiga, dando a famosa cistite, a cistite pode ser apenas inflamatória, que é um pouco mais raro de acontecer, e na maioria das vezes é a cistite infecciosa, que é a infecção urinária que vocês conhecem como cistite em qualquer lugar. Quando a bactéria cai, entra lá no interior da bexiga, ela fica lá nadando na urina, e depois eu vou mostrar aqui, ela parece uma cebolinha, tem uns cabelinhos assim, que ela gruda na bexiga. E depois que ela grudou, ela faz, por multiplicação, todo o processo infeccioso, inflamatório. E aí nós vamos ver o que acontece, vocês sabem também o que acontece. A bexiga é um reservatório de urina, que é um músculo que funciona enchendo e esvaziando. Olhando ela internamente, é muito bonitinha, parece um rosadinho muito bonitinho. Com a inflamação, ela fica vermelha. Sabe quando a gente vai para a praia, toma um baita sol aqui e fica aquele vermelhão? Dentro da bexiga fica igual numa cistite. Muito parecido. E aí a gente não pode nem encostar naquele vermelho que dói, e a bexiga é a mesma coisa. Só que as sensações de dor são diferentes, mas é muito semelhante o processo. Uma vez que começou o problema, precisa ser tratado, senão o problema não melhora sozinho, e em muitas situações até piora. E nós vamos ver como piora. Que eu já até ouvi que vocês tiveram algumas complicações disso. Não só a cistite, como a pielonefrite no rim. É isso aí, eu já ouvi. Bom, como a maioria das pessoas que teve infecção urinária, cistite, sabe, as causas, os sintomas mais comuns são sintomas de ardência. É uma baita ardência para urinar. Parece que está saindo fogo, fica arrepiado, né? Sai xixi, morde o dedo para fazer xixi. E na maioria das vezes, se vai muitas vezes fazer xixi. Esse aumento das vezes para urinar, que nós chamamos de frequência, não é porque tem muita urina. A sensação é que a bexiga está super cheia e não tem tanta urina assim. É apenas uma sensação de que quer urinar toda hora, porque a bexiga está dolorida. A bexiga tem uma função, que é armazenar e eliminar a urina. Então tudo para ela é urina, é fazer xixi, qualquer sensação que tem. Se a gente tivesse a possibilidade de encostar na bexiga, sem dizer o que é xixi. É para isso que ela foi programada. Então a gente tem vontade de urinar mais vezes, e às vezes muitas vezes. Tem pacientes que ficam urinando de 5 em 5 minutos. E tem outras que não saem do banheiro. Não é? Fica lá, sentadinha, porque assim, eu estou morrendo de vontade de fazer xixi. E a urina não sai, muitas pessoas dizem. Não é que a urina não sai, é porque a bexiga está vazia, porque você urinou faz pouco tempo. É uma sensação de que ela está cheia. E essa sensação não passa. Então as mulheres lá no banheiro, não saem de lá. Outras vão muitas vezes, né? Isso é ruim, né? Quando o banheiro está ocupado em algum lugar, vocês não podem ir, é um transtorno. Essa sensação de gotejamento é aquela situação em que você faz o xixi e só saem uns pinguinhos, né? Porque realmente só tinha pouquinho para fazer. Então o quadro típico, clássico de infecção urinária, baixa, principalmente da mulher, ou cistite, ardência para fazer xixi, aumento da frequência e gotejamento, ou pouca urina, que nós chamamos de polaciúria, mas é aquele pinga-pinga que vocês comentam. Em algumas situações, a gente vê casos de urgência miccional. Tem uma vontade, tem que sair correndo, porque vocês têm a nítida sensação que o xixi vai escapar. Às vezes até escapa mesmo, mas é mais aquela sensação de grande desconforto. Em mulheres jovens, seja no consultório, seja no pronto-socorro, um quadro desse clássico, típico de infecção urinária, a gente está autorizado a tratar direto. Não precisa necessariamente
ficar fazendo exame de urina, porque é muito típico. Então a gente trata e depois faz o acompanhamento, os exames de rotina, né? É muito comum no pronto-socorro a mulher, eu estou com infecção urinária, vamos fazer o exame de urina. Tudo bem, o exame de urina a gente faz para confirmar, às vezes demora um pouco, mas é só para saber que não é uma coisa obrigatória, porque é muito típico. Tá? Em algumas situações, a cistite, se não tratada, a infecção urinária baixa, só localizada na bexiga, se não tratada a tempo, piora. Passam os dias. Em algumas mulheres, elas não percebem os primeiros dias de infecção urinária. Obviamente porque o sistema de defesa ajudou, está dando conta, ou porque está trabalhando muito, ou porque está ajudando os filhos em casa, mas às vezes não percebe os primeiros dias. E aí o mal-estar piora. Rapidamente, às vezes, aparece sangue na urina. O aparecimento de sangue na urina assusta, chama muita atenção. E na maioria das vezes ele aparece porque a infecção urinária está relativamente forte, né? A infecção agrediu de uma certa maneira a bexiga, ficou tão vermelha que ela se incomodou, machucou e sai um pouquinho de sangue. E obviamente isso assusta bastante. O sangue na urina é uma complicação da infecção urinária. Ela já está um pouco adiantada, né? E a febre também é um agente complicador. Na maioria esmagadora das vezes, a cistite comum não dá febre. Tanto não dá febre, quanto não derruba a pessoa. Não dá mal-estar, não dá aquela indisposição, ficar de cama. Isso não ocorre. Só ocorre em alguns eventos de complicação. Se essa infecção urinária piorar mais e o sistema de defesa das mulheres não estiver tão bom naquele momento, ela pode piorar evoluindo com uma infecção que pode atingir o rim. E na maioria das vezes atinge um dos rins, felizmente, né? Pegar os dois, nós estamos perdidos. Mas um dos rins. E essa complicação, que é a pielonefrite, que muitos de vocês já conhecem, é uma infecção com um grau maior de agressividade. Porque o rim com infecção urinária dói, dá febre e um grande mal-estar. Febre altíssima. Febre altíssima, é isso mesmo. Algumas pessoas confundiram dor também, né? A dor, até às vezes algumas pessoas confundem com cólica de rim. Uns já tiveram pedrinha, falaram, estou com uma dor tão intensa que eu estou com cólica de rim. Aí você vai analisar, tá com febre, infecção urinária, então não é cólica de rim. Era uma infecção que piorou com pielonefrite. Então a pielonefrite é uma tríade: dor, infecção e febre. Né? Esse é um quadro que inspira cuidados, porque a infecção, obviamente, já está bem adiantada. Como eu disse, que a pessoa fica prostrada, fica com um mal-estar muito grande, muitas situações simulam uma gripona, uma gripe muito intensa, que a pessoa não passou por aquele... Às vezes, no meu caso, doutor, sumiu um pouco o sintoma da cistite. Isso, que eu ia dizer exatamente agora. Ou não percebeu aqueles dias iniciais, ou sumiu o sintoma de cistite. Sumiu totalmente. Eu falei para minha filha, que é médica, falei, olha, Denise, passou tudo. Ela falou assim, mãe, passou tudo. Mas se você tá bem, eu digo, tô assim, meio mole. No outro dia foi 39, 40 de febre. Parece uma recaída, né? Mas na verdade... Ela falou, vai subir, subiu. Isso é uma coisa relativamente comum de acontecer. Uma melhora ou a não percepção e já vira pielonefrite. A pielonefrite é uma situação já mais adiantada, em que a gente tem que tratar de uma maneira mais firme. Aí fiquei internada 5 dias. É isso aí. Na hora do tratamento nós vamos comentar isso, que até precisa de internação, como foi o seu caso. Porque é muito preocupante e inspira cuidados. Se o organismo não der conta dessa infecção, junto com os antibióticos, o repouso da internação, uma alimentação boa, a infecção pode piorar muito, e a gente conhece casos muito graves. Toda infecção pode ter isso que ela teve? Nem todas, em algumas situações especiais.
Depende da intensidade que a infecção veio e depende da sua defesa naquele momento. Então, juntando alguns fatores, é que vem essa potência toda de infecção. Senão, não. A maioria das vezes mesmo, é uma infecção baixa, é a cistite comum. A gente faz o diagnóstico, como todos sabem, com o exame de urina. O exame de urina 1, ou exame comum, em outros estados tem até outro nome. Exame sumário de urina, enfim. São exames comuns, são feitos rapidamente, em poucos minutos a gente tem o resultado. E o exame de urina comum, ele não é exatamente diagnóstico de infecção. Ele dá uma forte suspeita de infecção. Porque tem lá os glóbulos brancos na urina, que são os leucócitos, no nível normal, e na infecção eles aumentam muito. Então, a gente já vendo isso no exame comum, rápido, estamos autorizados a tratar. Mas o mais importante é a urocultura. A urocultura, de 2, 3, 4 dias depois, com a bactéria sendo incubada em algumas máquinas especiais, aparece o resultado de qual é a bactéria, para a gente saber exatamente qual é o tipo de tratamento. Esta bactéria, nesse exame, terá alguns antibióticos que a destruirão e outros que não. Que a gente não pode dar qualquer coisa. Então a gente, sabendo desse resultado, trata direitinho. O S é o ultrassom. O ultrassom das vias urinárias, o exame que a gente faz para olhar os órgãos internos, não é um exame absolutamente necessário para ser realizado. Mas é um exame que a gente utiliza principalmente em casos de pielonefrite, porque a potência da infecção da pielonefrite nos preocupa. Então, às vezes é importante olhar como é que estão os rins, a bexiga, para ver se tem alguma outra coisa complicadora. Urina 1 e urocultura são fundamentais. Não é adequado o autotratamento. Ah, doutor, eu tenho infecção a cada 3 meses. Eu já sei quando vai dar infecção e é sempre a mesma coisa. Realmente é sempre a mesma coisa. Mas se toda vez você se automedica, trata, toma remédio e às vezes sempre o mesmo, eu vou na farmácia e compro aquele antibiótico X sempre. Primeiro que vai dar um problema de resistência bacteriana. As bactérias ficam, entre aspas, mais fortes. E segundo, que em muitas situações não há uma real infecção urinária. Pode ter ocorrido um outro problema. Um problema perimenstrual, perto ou antes ou depois da menstruação, alguma outra acontecimento em que pode parecer infecção urinária e não é. O ideal é sempre consultar o médico, se possível fazer um exame de urina e constatar. E aí tratar de uma maneira mais correta. Senão a automedicação, como qualquer outra situação, não é legal. Muita gente faz, não tem jeito. Mas não pode. Ou não deve, né? E a mania do pirídeo? Que eu tomei demais. Esses remédios, eu vou dizer um pouquinho mais à frente, eles aliviam bastante, né? Como o pirídeo, sintoma, né? Exatamente, eles aliviam o sintoma. Mas é um certo perigo, porque se não tiver acompanhamento de um médico, tem um sintoma, alivia, aí igual o teu caso, passa por aquela situação e ela vem muito forte. Melhorou tudo, de repente eu comecei com febre, e já estava no rim já. Entre aspas, mascarou um pouco o processo porque te aliviou. E ele não é um antibiótico. Não é. Então a infecção acabou piorando. O uso desses medicamentos que são como se fossem analgésicos da urina, especificamente para a bexiga, que dão cor, um alaranjado, outro esverdeado. Eles são ótimos para nós usarmos, mas com critérios. Olha, então vamos começar com antibiótico. Enquanto o antibiótico não faz efeito, 1 ou 2 dias, os seus sintomas sendo muito intensos, a gente usa esses medicamentos. Mas em outras situações, tem um grande perigo de mascarar. Então pode usar, mas com orientação certinha. De todas as infecções urinárias que conhecemos,
a bactéria mais comum é a Escherichia coli. Sozinha, ela responde por 85%, quase 90% de todas as infecções é por Escherichia coli. Proteus é uma outra bactéria e Klebsiella também, e elas, as três juntas, 97% das infecções são por elas. As outras são muito raras. São infecções hospitalares, são infecções por bactérias de pele, mas são muito, muito raras. A infecção urinária quase que sempre é pela Escherichia coli. E como eu disse há pouco, ela tem uns cabelinhos, ela parece uma cebolinha. Esse é o corpinho da bactéria, esses são os cabelinhos dela, e é por isso que nós chamamos de fímbrias, que elas grudam na bexiga. Aí tem um dado interessante, isso é um detalhe, né? Tem mulheres que nunca terão infecção urinária na vida. A infecção urinária vai dar em muitas pessoas da mesma família. A mãe teve, a tia teve, a avó teve, a adolescente teve. Isso é uma característica familiar. Algumas mulheres não têm aonde a bactéria se ligar na bexiga. Sorte delas. A gente não sabe quem elas são, né? Mas o fato da bactéria não se ligar, ela não consegue se estabelecer e não consegue criar a cidadezinha dela, a população dela. E aí não dá infecção. Não tem mulheres que não sabem o que é isso. São poucas, mas tem. Nunca tiveram e nunca vão ter cistite na vida. Né? Então essa é a carinha da bactéria. O tratamento, como vocês sabem, muita gente sabe, é basicamente feita com antibióticos. Esses remédios destroem a bactéria em várias situações. Destroem aqueles cabelinhos, podem destruir o corpinho delas, então destroem. Os antibióticos, eles destroem mesmo. Outros não. Tem alguns remédios que se usavam no passado, que a gente quase que abandonou, eles só paralisavam a bactéria. Aí melhorava e logo voltava a infecção de novo. Então foram remédios não adequados. Na maioria das vezes antibióticos mesmo. Para as mulheres adultas, existe uma classe de antibióticos chamada de quinolonas, é um nome específico, do qual vocês conhecem norfloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin e os xacins da vida. Se toma muito, porque eles são altamente eficazes para infecções urinárias. Outros antibióticos são ótimos para infecções de garganta, outros para infecções de pele, que às vezes a gente acha, eu tomei um antibiótico para garganta, é antibiótico mesmo, então acho que funciona para urina. Não é bem assim. Eles têm mais eficácia com algumas coisas. Pulmão, urina, pele, garganta, ouvido. Né? Então na maioria das vezes são esses. Quando as bactérias começam a ser resistentes, ou seja, não dão bola para esses antibióticos, a gente tem que variar. Né? E algumas pessoas têm tantas infecções urinárias, internações, os antibióticos não funcionam mais, ou poucos funcionam. Só funcionam antibióticos hospitalares, interna para tomar antibiótico. Ou às vezes tomam antibiótico em casa, com auxílio de alguns planos de saúde, eles fazem. Mas senão não, senão é só internado mesmo. Que nem no meu caso, eu tomo antibiótico direto. Eu tomo cefalexina direto. O tempo todo? O tempo todo. Sem parar? Sem parar. Uma hora existe a Doutor forte... Maurício, nós paramos, consigo o máximo ficar é 4 meses. E ele fala que é ligado com o emocional. Essa é uma questão importante, emocional, porque tudo que a gente fala, emocional, estresse, essa questão toda, nós somos muito preocupados com a vida em geral. Filhos, irmãos, pais, tios, trabalho, marido, e aí vai. Esse estresse, esse cansaço que nós temos, para tudo, cai as defesas, diminui a resistência. A diminuição da resistência facilita que as infecções sejam mais frequentes. Né? Então algumas pessoas passam o ano tendo 2, 3, 4, meia dúzia de infecções. Algumas não param o remédio. Né? Aí eu tomo direto. Antigamente se fazia muito isso, que nós vamos comentar.
a tal da profilaxia. Profilaxia, o sinônimo é evitar. Então você faz profilaxia, ou seja, você tenta evitar a infecção. E a profilaxia às vezes é feita com o próprio antibiótico, mas uma dose pequena. Para que não crie resistência, não dê efeitos colaterais, senão você fica tomando antibiótico o tempo todo, não é bom. E, ao mesmo tempo, evita, se não todas, quase todas as infecções. Existe uma profilaxia muito comum que a gente faz para as mulheres, que é após as relações sexuais. Isso é uma coisa muito importante. Os ginecologistas fazem muito, nós urologistas também, né? E isso é altamente eficaz. Como eu disse no começo, uma relação sexual facilita uma infecção urinária. Então, logo após uma relação, todo mundo tem um hábito de higiene, vai levantar, vai fazer xixi, vai fazer uma higiene íntima, um chuveirinho, qualquer coisa nesse sentido. Mesmo assim, no dia seguinte ou 2 dias depois, cistite, né? Que é a tal da cistite pós-coito, pós-relação. Então, uma dose mínima de antibiótico, apenas após as relações e não direto, minimiza muito essas infecções. Mas são pacientes selecionadas, porque às vezes tem cistite apenas após as infecções, né? Mas isso se faz com grande eficácia. E os cuidados gerais são muito importantes. Eu comento isso e gasto um tempo nisso, porque parece besteira, mas não é. Senão a gente fica dando antibiótico, trata, exame de urina. Para nós é relativamente fácil, mas o transtorno que dá uma infecção urinária, só quem tem sabe. Dos cuidados gerais, eu costumo começar com os cuidados comportamentais. De como você se cuida. Primeira coisa e mais importante, tomar água. Porque assim, as pacientes que vêm comigo, eu digo, eu tenho a minha parte do tratamento, mas você precisa ter a sua. Porque, dizem algumas, eu não gosto de tomar água, não tem gosto de nada. Mas é a melhor coisa. Pois é, a melhor coisa. É bom para a pele, é bom para o intestino. E ela, mas eu tomo um copo de água, eu fico sufocada, eu fico enjoada. Se não toma água, não produz tanta urina. Demora para fazer xixi e a urina que tem fica parada e isso dá infecção uma atrás da outra. Conseguindo tomar muita água, faz bastante xixi, lava a via urinária, não dá tempo da bactéria grudar, formar infecção, não dá tempo, você joga ela vaso abaixo. Né? Então só tomar água resolve quase que 80% das infecções. Cada 5 que talvez tenha, às vezes tem uma ou nenhuma, só com água. Refrigerante não dá mesmo, porque acidifica a urina, muda uma série de coisas e outra, dá pedrinha no rim. É uma outra situação para uma outra conversa. Então só com água. Isso é comportamental. Precisa tomar água, é a sua parte. Eu não posso tomar água por vocês, porque senão a gente resolveria, mas não dá. Não dá tempo. Não dá. A outra coisa é o hábito de fazer xixi. Né? Não segurar, né? Não segurar. As meninas trabalham no escritório e dizem, olha, eu faço xixi antes de sair de casa, depois só 3 horas da tarde. Nossa, mãe. A gente fica angustiado, mas como é que você segura tanto? Urina parada dá infecção. Ah, mas eu não posso ficar saindo do meu trabalho toda hora. Eu trabalho na produção, eu trabalho no escritório, eu trabalho isso, eu trabalho aquilo. Não dá para ficar saindo toda hora. Quem tem infecção de repetição, várias, uma atrás da outra, tem que criar um mecanismo em casa, no trabalho. Deu vontade, tem que ir. Deu vontade, tem que ir. Tem que avisar o chefe, escuta, não tem jeito. E outra, fazer xixi, vai e volta, não dá 2 minutos. Então, muita água, não segurar a urina, talvez as profilaxias quando são necessárias. São medidas práticas, comuns, que resolvem muitas coisas.
e a visita periódica ao ginecologista. Nós estamos falando de vagina, de flora vaginal. Um dos grandes vilões de infecção urinária é o corrimento vaginal. Corrimento nada mais é do que uma infecção da vagina. A bactéria infeccionou e solta aquele líquido. Às vezes dói, às vezes coça, às vezes arde. E fica aquele líquido, às vezes, sem cor. Muitas de vocês não têm muito sintoma e deixa um pouquinho o corrimento sozinho da infecção urinária. Não precisa ter relação, não precisa estar com a imunidade baixa, porque ali a infecção está ali. Então, um grande vilão é corrimento. Depois é o ato sexual. Depois, em períodos de piscina, praia, essas coisas, ficar com biquíni molhado, uso constante de OB. Né? Isso são situações que facilitam a infecção urinária. Então, tomar cuidado. Se precisar, usa, mas com moderação. Tem pacientes que ficam muito preocupadas com muitas situações, perder urina, alguma coisa assim, ficam com absorvente o tempo inteiro. O dia todo de absorvente. Tem muita gente que faz isso, né? De tudo isso que a gente conversou, mais recentemente, algumas de vocês podem conhecer vacina e o cranberry. O cranberry é uma frutinha de origem americana e não está errado, é N antes de B mesmo, tá? Parece um café. Uma frutinha vermelha, em que antigamente importávamos, fazia na farmácia de manipulação cápsula e dava cápsula para os pacientes. Hoje, algumas empresas, principalmente do Chile, na América Latina, fazem um suco, né, que é o suco de cranberry. É um suco vermelho, de uma frutinha vermelha, um pouquinho ácida, semelhante à framboesa. E você toma e é o resíduo, a eliminação é pela urina. E especialmente a Escherichia coli e algumas outras bactérias odeiam o resíduo que a frutinha solta, aquele odorzinho ácido, ela não gosta. Então, diminui muito as infecções urinárias tomando suco natural de cranberry. Isso é uma das poucas frutinhas ou condições naturais que a Sociedade Brasileira de Urologia reconhece como eficaz. Isso pode ser usado direto. Como é um suquinho natural, toma um período, às vezes enjoa um pouco, para um pouco, depois retoma. Enfim, isso é de uso diário para entrar no volume de líquido junto com a água, né? E recentemente tem uma vacina, que é a única vacina que a gente tem disponível, especificamente para Escherichia coli. É muito semelhante à vacina da gripe, que vai imunizar, vai dar anticorpos ao longo do tempo do uso dessa vacina para mais de 100 tipos de Escherichia coli. Então, alguns estudos mostram que de 87% até 90% das infecções são minimizadas. Então, com o uso da vacina, você talvez tenha uma ou outra infecção. Vacina não é remédio, é vacina. O que ela faz? Anticorpos ao longo do tempo para que depois você fique melhor sem infecções. Essa vacina é via oral, olha, tipo um remedinho. Toma todo dia, por meses, depois há uma parada e depois alguns meses uma dose de reforço. Então, quase um ano tomando vacina todo dia. Durante a tomada das vacinas, podem aparecer infecções urinárias. Como eu disse, vacina não é remédio, ela está preparando o organismo para o futuro. Infecção urinária também não é uma coisa que tem cura, porque não é uma doença estabelecida, é um problema daquele momento. Falando de gripe, é muito parecido com gripe. Eu fico anos sem ter gripe, depois tem. Eu fico anos sem ter infecção urinária, depois tem. Aí a imunidade está baixa, tem várias. Infecção urinária, mesma coisa. É muito semelhante. Então muitas de vocês às vezes vêm e falam, quando é que eu vou ficar livre disso? Nunca. Mas tem tratamento. Tem muitas coisas disponíveis, né? Esses foram grandes ganhos que nós tivemos recentemente. Todo mundo que utiliza,
uma grande parcela das pessoas tem a erradicação, não tem mais infecção urinária, ou demora muito para ter. Eu tenho uma todo ano. Então, tem pacientes que usaram esses últimos tratamentos, demoram muito para ter outras infecções. São infecções mais brandas, mais tranquilas de tratar. Então, são as opções que a medicina vai mesmo tomando tendo. essa vacina, se tiver infecção, tem que tomar antibiótico. Tem que tratar. A vacina é só um apoio, né? E um grande apoio, mas não é para o momento. Eu sempre comento, quando vai entrar com vacina para os pacientes, falo, olha, não é mágica. Você pode ter algumas infecções urinárias durante o uso da vacina. Você vai falar, eu estou tomando vacina, não era para não ter infecção urinária? Não, é assim. Vacina da gripe é assim. Toma vacina, às vezes tem gripe uma semana depois. Precisa preparar. Não, vacina? Não, porque no meu caso... Ok? Tá, ok. Então eu tinha que comentar isso com vocês hoje. Se tiverem algumas dúvidas, a gente bate mais um papo, né? Pra mulher grávida, porque não pode ficar tomando remédio assim, né? Pode. Baclobantina. Tem alguns antibióticos. Pode. Uma amiga minha tomou. Amoxicilina pode, ampicilina pode, cefalexina pode. Nossa, Ai, é achei verdade, que cadê? eu Eu tomo É? todo dia. A sua amiga cefalexina. A marca do É, dia. minha amiga. Sou amiga do Então peito. tem muitos remédios que pode usar na gravidez, né? E mesmo até em momentos muito precoces da gravidez. E a mulher grávida toma outros remédios para enjoo, para mal-estar, essas coisas, né? Então tem antibióticos que podem. O estado da gravidez é um estado especial, né? Tem que tomar muito cuidado com a infecção urinária, muito mais do que não grávida, porque a infecção urinária pode dar trabalho de parto prematuro, perda da gestação, ou o nenenzinho nascer antes da hora por rotura da bolsa. A infecção urinária na gestação, o obstetra acende a luz roxa, nem vermelha, né? Eles ficam muito preocupados. Mas dá para tratar com várias opções. E por que tá ligado com o emocional? É porque cai um pouco a resistência, né? Não assim com o emocional puro, com a parte Porque o Dr. psicológica Maurício e me tudo proibiu mais. parar com meus antidepressivos. Ele falou que se eu parar, eu É, tenho que tomar. Porque toda ele falou que essa se eu medicação paro, a medicação que volta te a leva a um depressão. estado de euforia ou de depressão com alteração emocional, a resistência cai a defesa, né? Então isso facilita não só a infecção urinária, outras coisas que você possa vir a ter facilidade de ter. Outro dia eu até perguntei pra ele, porque eu fiz redução de estômago e eu tomo muito a B12. E ela é super baixa a minha B12, né? Eu tô tomando. E se tem alguma coisa a ver. Ele falou que não. Não, isso não tem Que problema. não tem problema nenhum, porque eu já fiquei encucada, né? Você já Já fica, ficou preocupada, já né? fica preocupada, né? A imunidade abaixa, você já fica, né? Mas E eu ainda tenho um problema maior, porque eu sou diabética. Isso é uma coisa importante. Algumas situações próprias da pessoa são fatores também complicadores. E principalmente o diabetes. O diabetes é uma doença do corpo todo, Do corpo todo. que precisa ser controlada certinho, mesmo com um controle rigoroso do diabetes, a glicemia estando em taxas bem baixas, mesmo assim, o diabetes já é um agressor para o organismo, né? E aí é o seguinte, um diabetes alterado facilita o aparecimento de uma infecção urinária porque... E aí o emocional entra nessa parte também. Porque mesmo você estando assim, controlada, tomando os remédios como eu tomo direitinho, se eu tiver qualquer, sei lá, um estresse muito grande, ou ela sobe demais, ou ela desce demais. o emocional também altera o diabetes. a né? gente pega esse emocional e joga fora. Joga Porque fora. fala isso. O diabetes estresse da alterado, vida, a bactéria adora açúcar, Adora, né? Nós também. Gostamos de açúcar? A bactéria também gosta. Não, eu não gosto mais. Não gosta mais. Mas a própria diabetes facilita o aparecimento de uma infecção urinária. E eu já tive menopausa, já passei. E a infecção urinária Então, instalada, tudo agravante, né? quando a infecção urinária no diabético entrou, por outro lado, ela descompensa ou piora o diabetes. Pois é. E aí vira um ciclo que se você não quebra, Pois é o meu caso. diabetes piora a infecção, que deveria ser tranquila, fica muito pior. Muito provável foi a causa da sua pielonefrite nesse período de alteração, né? O diabetes realmente preocupa.
nem o senhor estava comentando, né? Que dá as infecções. Que nem eu, de vez em quando, eu tenho todos os sintomas dela. O Dr. Maurício faz o urinão, a cultura, não tem bactéria, não tem nada. Por isso que eu disse para não tomar remédio toda hora. Algumas pessoas, no teu caso tomando antidepressivo, que tem um tratamento emocional ou psicológico mais intenso, às vezes tem a sensação sem ter a infecção. O Dr. Maurício falou que isso aí E aí não é a pode tomar. cistite intersticial, ele explicou isso pra mim. E aí não deve tomar antibiótico. Não deve, porque você não tem infecção. Tratar de outra forma. Daí ele mandou, ele dobra um pouquinho a cefalexina. Entendi. Mas já tô jóia. Já tá jóia. Ai, tá doido. Muito Tá bem. bom? Obrigado pela presença de vocês, Obrigada todos. também. Quem acompanhou pela internet. Até a próxima.